É inútil acordar cedo. Não temos culpa alguma. Sacrifícios não nos aperfeiçoam. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar com o livro de Salmos. Salmo 127 começa com o salmista dando um alerta. Este salmo fala sobre a segurança que vem de Deus. Então o salmista alerta: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será levantar cedo, dormir tarde, trabalhar demais, porque o Senhor acrescenta aos seus enquanto eles dormem. Será que o salmista está dizendo que é para a gente ficar dormindo aqui, não precisa trabalhar, que Deus vai mandar tudo? Claro que não. Lembre-se que ele está falando sobre a segurança estar em Deus. Tudo vem de Deus. O que ele está dizendo é que é inútil, é em vão trabalhar muito, acordar super cedo, dormir tarde, se desgastar para ter recursos, para ganhar, para ter provisão, se não tiver o Senhor. Você vai se desgastar e nada terá. Ou terá, mas com dores. E o texto diz que o Senhor acrescenta sem dores, enquanto você dorme. Livro do profeta Jeremias. Eis que chegou o grande dia da vitória do povo de Deus e da derrota da Babilônia. No texto de hoje ele continua citando algumas nações como Amon, Damasco, Quedar. Porém, o Senhor sempre fala: mas chegará o dia em que eu mudarei a sorte desta nação. E chegou o dia. Acontece que todas essas nações foram devastadas e destruídas pela Babilônia, não somente Israel. A Babilônia se tornou uma grande fortaleza, um gigante, um domínio absoluto, completo. No entanto, chegou o dia deles. Estas nações que prejudicaram o povo de Deus diziam que eles não tinham culpa alguma. O argumento deles era: eles pecaram contra o Deus deles, nós não temos culpa alguma. Quer dizer, a culpa é de Deus, eles pecaram contra o Deus deles e agora Deus está os corrigindo, nós não temos culpa alguma. E você acha que Deus aceitou essa desculpa? Claro que não. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Justiça própria é o nome que se dá a isso. Então a pessoa faz a própria justiça dela e depois diz que foi Deus que fez. Eu estou correto porque aquela pessoa está sendo corrigida e eu estou sendo usado por isso. Para Deus, não é assim que funciona. E aquelas nações puderam ver isso, inclusive a Babilônia. Apesar de o rei da Babilônia ter sido sim usado por Deus, que foi chamado inclusive de meu servo, para destruir o povo de Deus em razão da sua desobediência, a Babilônia também sofreu as consequências. Porque Deus é cruel e usa e descarta? Não, porque Deus é justo. E como vemos, estas nações faziam o que queriam com o povo de Deus, atribuindo a Deus, sabendo que eles estavam errados. Deus não pegou pessoas que eram retas diante do Senhor para fazer o mal. Deus usou aqueles que já andavam fora da presença do Senhor, que já não obedeciam ao Deus de Israel. O Senhor então traz a informação de que a Babilônia será destruída porque eles pecaram contra o Deus de Israel, diz o texto. Cumprindo a sua promessa, o Senhor fala ao seu povo que eles voltarão para a sua terra. Levarão os seus feixes nas mãos, como vimos no Salmo 126, no vídeo de ontem. O gigante caiu. Carta aos Hebreus. O autor continua falando do sacerdócio de Cristo. E agora ele mostra as imperfeições dos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes que eram humanos e a perfeição do sacrifício de Cristo. Então ele traz textos do Antigo Testamento falando de como foi constituído, como era feito o tabernáculo, a Arca da Aliança, o véu do templo. Ele vai relatando como tudo funcionava. E por qual razão ele fez isso? Para apontar para os dias em que eles estavam vivendo, ou seja, depois do sacrifício de Cristo. Porque ele fala deste véu que fazia a separação do lugar santo para o santo do santo. Lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e tinha que sacrificar.
Então o autor conclui falando para os judeus que se tinha uma separação, se tinha algo além, é porque havia algo envolvido em um certo mistério. Mistério esse que o apóstolo Paulo também falou, mistério que foi revelado. Para quem? Para aqueles que viram Jesus morrer e ressuscitar. Ou seja, para o povo que veio após a antiga aliança. O povo da época da graça, todos nós. O mistério foi revelado através do sacrifício de Cristo. Esse era o mistério de Deus. Um sumo sacerdote eterno. O autor disse que tudo aquilo lá do Antigo Testamento era figura para o tempo presente, o tempo em que eles estavam vivendo. E falando dos sacerdotes, ele disse que tanto as ofertas quanto os sacrifícios não aperfeiçoavam aqueles que ofereciam este culto. Não era capaz de aperfeiçoar os que prestavam o culto. O único capaz de aperfeiçoar é Cristo Jesus, porque Ele é perfeito. Já os sacerdotes humanos, perecíveis, nunca foram perfeitos como nenhum homem é. E um outro tema, um outro foco que o autor está trazendo neste texto é sobre as questões das leis, as questões humanas, e ele fala inclusive sobre a comida, que aqueles ritos eram referente à comida, a leis que pereceram, que passaram, que ficaram para trás. Ele fala da aliança que Deus fez com este povo naquele tempo em que nós estamos lendo no livro do profeta Jeremias. Uma outra aliança que Deus fez, a aliança de ensinar o povo de Deus, de escrever no coração deles a palavra do Senhor, para que ninguém mais dissesse que não conhecia a Deus. Então o autor aos Hebreus diz: se foi preciso fazer isso, se houve uma outra aliança, significa que a anterior ficou ultrapassada. Ou seja, tudo que é ultrapassado se torna velho, se torna obsoleto, fica para trás e desaparece. E envelhece quando está perto de desaparecer. Todo esse contexto é para focar em Jesus, é para fortalecer o entendimento deles de que a lei foi cumprida em Jesus, que tudo ficou para trás, que tudo que estava no Antigo Testamento, nas leis mosaicas, era um apontamento para o Novo Testamento, para o tempo da graça. Era como uma figura daquilo que seria visto, assim como disse o apóstolo Paulo. Já no Antigo Testamento, o Senhor disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Os sacrifícios, Deus disse muitas vezes que de nada tinham valor, o que importava de fato era a fidelidade, a confiança em Deus, o obedecer a Deus. E agora, após o sacrifício eterno, o sacrifício de Cristo, o homem tem acesso a Deus através de Jesus. O sacrifício já foi feito. Qual o sacrifício que nos cabe? Levar a nossa cruz de cada dia, matar o nosso eu e viver por amor a Cristo, deixar que Ele cresça e a gente diminua. Cristo vive em nós. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. É esse o sacrifício que nos cabe, carregar a cruz de cada dia, sacrificando o nosso eu. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!